Olá, meus alunos da Escola Walter Leite Caminha, os alunos mais felizes do Brasil, como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim, com muita saúde, disposição para mais uma aula de português. Então, deixe tudo preparado: lápis, borracha, caneta, o seu caderno, o seu livro de português, para nós termos aquela aula abençoada. Então, desperta de olho na explicação e vamos para as nossas tarefas. Bom, na aula passada, nós trabalhamos o substantivo, que é tudo aquilo que dá nome aos seres. Então, deu nome para um ser, para uma coisa, é substantivo. Então, os substantivos nós também vimos que pertencem a um gênero, ou gênero masculino ou gênero feminino. E agora nós vamos trabalhar os artigos, os usos dos artigos. Vamos lá então? Seta azul piscando lá em cima. Vamos lá. Ao colocar o, a, uma antes das palavras, fazemos a concordância com o gênero masculino ou feminino. A concordância também pode ser em relação ao número, singular ou plural. Bom, aí nós estamos trabalhando a questão do uso do artigo para que a concordância ela seja feita da maneira adequada. Então, guarde bem esta palavra, concordância. E agora vamos trabalhar esta concordância fazendo uso dos artigos, determinando não só o gênero masculino e feminino, mas também o número singular ou plural. Observe. Vamos lá então. Temos este retângulo de borda azul que você tem aí também no seu livro, para que a gente possa chegar a um consenso e termos as conclusões adequadas sobre o uso do artigo. Vamos lá então. Setinha vermelha, setinha verde, ó. Aqui, vamos lá. Primeiro vamos ver essas duas. Setinha vermelha piscando. O alfinete, repare que alfinete é o substantivo, está no masculino e no singular. Então, obviamente, o artigo que irá definir o alfinete será também utilizado no masculino e no singular, no caso, o alfinete. Quando eu for fazer o plural de alfinetes, ou seja, eu terei aí a variação de número, terei alfinetes. Então, eu terei masculino e plural. Quando eu for apresentar o artigo que concorde com este substantivo, também terei que colocá-lo no plural, fazendo então os alfinetes. Então, o alfinete, os alfinetes. Segundo exemplo, setinha verde piscando. Um relógio. Tenho o masculino singular para o substantivo relógio. Também tenho masculino singular para o artigo Quando eu for passar para o plural o substantivo relógio, terei relógios, masculino plural. E assim, acompanhando, concordando com esse substantivo, terei o artigo também no masculino e plural, uns relógios. Legal, não é? Esta variação agora para o gênero, terei a loja. Loja, substantivo feminino singular. A, artigo feminino singular. Quando eu passar para o plural,
terei um substantivo feminino plural, no caso, lojas. Então, o artigo também concordará com este substantivo, passando também para o plural. Então, a loja, as lojas. Artigo feminino plural. Uma coisa, umas coisas. Tudo bem? Então, vamos lá. Setinha na cor rosa, a loja, as lojas. Setinha amarela, piscando. Uma coisa, umas coisas. Vamos lá. Seta vermelha. As palavras o, a, os, as, uma, uns, umas que acompanharam o substantivo são artigos. São o quê? Artigos. Então, esta classe de palavras que nós estamos trabalhando hoje chama artigo. Então, os artigos acompanham os substantivos. E os artigos são o, a, os, as, uma, uns, umas. Também quero lhe dizer, aqui neste colchete invertido, de baixo para cima, na cor vermelha, o seguinte: há concordância entre os artigos e os substantivos quanto ao gênero masculino e feminino e quanto ao número singular e plural. Foi aquilo que foi demonstrado ainda há pouco. Você não fala o loja, você fala a loja. Você não diz uma coisas, você diz uma coisa. Então, o artigo ele vai concordar com o substantivo e também concordará se este substantivo estiver no masculino ou feminino, no singular ou no plural. Tudo bem? Para que eu tenha a coordenação adequada entre essas palavras, eu tenho que prestar bastante atenção, exercitar, para que haja a concordância correta. Lembra que nós estudamos que algumas palavras terminam em S e nem sempre estão no plural? E que precisam de uma palavra que as acompanhe para que determine também o seu número, se estão no singular ou se estão no plural? Veja esta sequência. Tudo bem? Vamos lá? Estão observando, piscando aí na tela do seu tablet, do seu smartphone, da sua televisão, do seu computador. Obrigado, papai e mamãe, seus responsáveis pela manutenção dos hábitos escolares de cada uma das crianças. Muito obrigado mesmo. Ó. Beijo no coração de vocês. E vamos lá? Que gravura é esta? Fácil, não é? Um ônibus. Então, eu tenho aqui um ônibus. E agora eu tenho mais de um ônibus. Eu vou pôr um no plural, terei uns. Ônibus, não vai haver variação de número. Permanecerá a palavra da mesma forma, ônibus. Até porque eu não digo um ônibus, uns ônibus. Eu digo um ônibus, uns ônibus. Então, precisa do artigo para dizer se aquela palavra, no caso ônibus, está no plural. Se tem mais de um ônibus. A mesma coisa ocorrerá com este outro objeto. Que objeto é esse? Muito bem, um lápis.
Então, eu estou identificando, eu estou definindo, eu digo o lápis. E agora quero demonstrar, quero indicar mais de um, eu digo os lápis. Veja que eu precisei do artigo para poder trabalhar a concordância do número singular e plural. Então vamos ler juntos seta verde piscando aqui embaixo na página 57. Artigos são palavras empregadas antes do substantivo e que ajudam a indicar o gênero e o número do ser ou objeto nomeado por esse substantivo. O artigo concorda com o substantivo que acompanha. Legal demais, não é? Então, eu sugiro que você copie este conceito de artigo logo abaixo do cabeçalho. Então, você que está me assistindo nesta hora, já faça uma marcação no seu livro, porque abaixo do cabeçalho você vai ter de escrever no seu caderno este conceito que está sendo agora demonstrado, que está piscando aí na tela sobre artigos. Tudo bem? Bom trabalho! Próxima página, página de número 58. Mas os artigos, eles têm uma classificação. Eles podem ser definidos ou indefinidos. Os artigos definidos, eles individualizam, eles definem o substantivo o, os, a, as. Temos um exemplo. Clique é o barulho de encaixar, o barulho. Então, não se trata de um barulho qualquer, mas do barulho específico que, segundo o comprador, o objeto faz. É uma frase que está lá no nosso texto, na crônica de Luiz Fernando Veríssimo, intitulada Comunicação. Então, aqui nós temos o trecho definindo o barulho do objeto que o comprador deseja comprar. O barulho não é um barulho qualquer, ele tem um barulho, um som específico. Por isso que está sendo utilizado o artigo definindo, individualizando, definindo o substantivo, que no caso é barulho. Tudo bem? Então, seta azul piscando, os artigos eles podem ser definidos. Exemplo, o barulho, os desenhos, a fumaça, as chaminés. Quando eu uso esses artigos definidos, eu estou demonstrando, eu estou indicando, eu estou especificando qual é. Tudo bem? Então, vamos lá. Próximo, seta verde piscando. O artigo ele também pode ser indefinido quando eu generalizo, quando este substantivo ele não está sendo determinado. Então, artigos indefinidos generalizam, deixam indefinido o substantivo. Quais são os artigos indefinidos? Uns. Uma, umas. Veja esse outro trecho. É isso, um alfinete de segurança. Bom, como ele não estava demonstrando o alfinete, não estava tocando, não estava perto, não estava indicando, ele disse um alfinete de segurança. Então, o que o comprador deseja agora levar pode ser qualquer alfinete de segurança que o vendedor tenha na loja. Por isso, ele se refere ao objeto de forma genérica. Tudo bem? Mais alguns exemplos. Um alfinete, uns detalhes, uma antena, umas casinhas. Tudo bem? Legal demais.
Mais uma vez, artigo definido e artigo indefinido. Esta é a classificação da classe de palavras artigo. Artigos definidos: o, os, a, as. Artigos indefinidos: uns, uma, umas. Veja bem que nós percebemos que há a variação tanto do gênero, o, a, variação de número, os, as, tanto para o artigo definido quanto para o artigo indefinido, uns, uma, umas. Tudo bem? Legal. Agora você, retângulo de contorno verde, ou melhor, um quadrado, né? Acredito que todos esses lados aí são iguais. Vamos lá. Complete a frase a seguir com o artigo adequado. Faça a concordância necessária com os substantivos. Tudo bem? Mais uma vez, lerei o comando. Complete cada frase a seguir com o artigo adequado. Faça a concordância necessária com os substantivos. Observe se para o sentido do texto é melhor empregar o artigo definido ou o artigo indefinido. Letra A. Traço. Olha aqui onde você completará. Traço, morcego é traço, animal mamífero e tem traço, asas formadas pela própria pele. Ele tem traço, dedos longos que sustentam traço, asas. Mas, professor Luiz, o que eu vou colocar nesses traços? Justamente os artigos, sejam eles definidos ou indefinidos, estejam eles no singular ou no plural. Vai depender do substantivo que eles acompanharem. Tudo bem? Então vamos lá. Preste atenção. No primeiro traço, eu tenho que colocar o substantivo que concordará. Perdão, eu tenho que colocar o artigo que concordará com o substantivo. E o substantivo é morcego. Morcego está no singular e é masculino. Morcego, o morcego. Então, adequadamente, eu vou colocar o artigo o. E colocarei o maiúsculo porque está iniciando a frase. O morcego é traço animal mamífero. Então, dentro da espécie, eu posso dizer que é um animal mamífero, porque eu tenho muitos animais mamíferos. E tem traço asas. Asas está no plural e é feminino. Então, a asa, no plural, as asas. Completo da maneira correta. As asas formadas pela própria pele. Ele tem traço dedos longos. Ele tem os dedos longos que sustentam, mais uma vez, traço asas, as asas. Legal, não é? Agora você vai observar este exemplo, pausa, volta o vídeo e a partir daí você fará as letras B, C e D. Tudo bem? Letra B. Traço borboletas fêmeas, põe traço ovos em plantas que possam ser comidas pelas lagartas, antes que estas se transformem em borboletas. Letra C. Traço ursos polares não precisam beber água, eles retiram traço líquido de que precisam dos alimentos que comem. Letra D. Traço tartarugas na época da desova procuram terras mais quentes e fofas para botar traço ovos. Tudo bem? Então, faça o seu trabalho da melhor forma possível. Página agora de número 59. Na página de número 59, nós vamos estudar outra classe de palavras.
nós trabalhamos o substantivo, nós trabalhamos o artigo. Artigo já ficou para trás, agora nós vamos trabalhar o adjetivo e a locução adjetiva. Então, seta azul piscando lá em cima, vamos lá? Na tentativa de se fazer entender, o comprador da crônica Comunicação usa palavras que expressam as características da coisa que ele deseja comprar. Número 1, toda essa questão aqui, ó. Vamos então para o comando. Releia os seguintes trechos das falas do comprador. Então, nós temos os trechos aqui neste retângulo de contorno azul. Vamos lá? A palavra me escapou por completo. É uma coisa simples, conhecidíssima. É pontuda, certo? De metal. Após a leitura desse trecho, vamos continuar a questão de número 1. Complete o esquema a seguir utilizando as expressões destacadas nas falas acima, de acordo com o que cada expressão representa. Legal. Então, vamos continuar. Nós temos aqui os substantivos que precisam ser destacados. Nós precisamos também destacar os artigos e precisamos também agora verificar as características daquilo que está sendo apresentado. Bom, aí nós temos artigo, nós temos o lugar onde colocaremos este artigo, e este artigo deve fazer referência ao substantivo. Olhando para a primeira expressão, nós lemos o seguinte: uma coisa simples, conhecidíssima, é o que está destacado no primeiro trecho. A palavra me escapou por completo. É uma coisa simples, conhecidíssima. Palavras destacadas: uma coisa simples, conhecidíssima. Então, quem é o artigo? O artigo é a palavra uma. Quem é o substantivo? Aí eu vou pôr neste espaço que está sendo demonstrado, o substantivo é coisa. Uma coisa. Agora, como é essa coisa? Eu vou atribuir características. Vou dar qualidades para esta coisa. Então, vamos lá? É agora que eu vou usar esse espaço aqui para poder trabalhar essas características. Primeira característica, ela é como? Muito bem, simples. Qual é a outra característica? Ela é conhecidíssima. Qual é a terceira característica? Ela é pontuda. E a última característica, ela é de metal. Então, veja que eu tenho que é uma coisa simples, conhecidíssima, pontuda e de metal. Simples, conhecidíssima, pontuda e de metal são características da coisa que eu estou agora tentando explicar. Falas do comprador. Então, seta vermelha piscando, as palavras que acompanharam o substantivo coisa indicaram suas características e o gênero que ele pertence, isto é, essas palavras o determinaram. Legal, muito bem. Então, quando eu tenho esse destaque com essa expressão assinalada, eu vou direto para a questão de número 2. Seta preta e branca piscando. Leia o trecho a seguir. Vamos lá. Esse instrumento que o Senhor procura
funciona mais ou menos como um gigantesco alfinete de segurança. E quem fala isto é o vendedor. Então, letra A. Observe a expressão que o vendedor empregou quando entendeu o que o comprador queria. Qual é essa expressão que está sendo destacada? Um gigantesco alfinete de segurança. Vamos tomar agora essa expressão e vamos para a letra B. Na outra página, página 60. Legal, vamos lá. Complete o esquema copiando as palavras da expressão destacada nos quadros correspondentes. Então, um gigantesco alfinete de segurança. Artigo, substantivo, alfinete. Agora, a característica, uma palavra só, gigantesco. Agora, uma característica usando duas palavras, de segurança. Então, veja que eu estou caracterizando o alfinete usando uma palavra, estou dizendo que ele é muito grande. Uma palavra só, gigantesco. Agora eu quero dar outra característica, mas eu vou utilizar duas palavras. É um alfinete de segurança. Muito bem. Então, as palavras que acompanharam o substantivo alfinete acrescentaram informação a ele, ou seja, tornaram esse objeto mais específico, mais determinado. Legal, não é? É isso que está sendo registrado aqui neste momento. As palavras que acompanharam o substantivo alfinete acrescentaram informação a ele, tornaram esse objeto mais específico, mais determinado. Leia prestando atenção nas partes destacadas. Alfinete, de segurança. Haste, de metal. Então, eu tenho de segurança e de metal. Eu estou utilizando duas palavras para caracterizar o alfinete, duas palavras para caracterizar a haste. Então, observe que para expressar a característica do alfinete e da haste, que são substantivos, houve a necessidade de usar duas palavras, de segurança, de metal. Então, a expressão formada por mais de uma palavra que faz o papel de um adjetivo é uma locução adjetiva. Veja bem, agora nós estamos indo além do adjetivo, que é a palavra que dá qualidade, que é a palavra que dá a característica do substantivo. Eu estou dizendo agora que se eu utilizar mais de uma palavra para poder dar essa qualidade, dar essa característica, eu não falo mais que é um adjetivo. Se eu tiver mais de uma palavra, eu tenho uma locução adjetiva. Então, observe as características ou qualidades que vão ser expressas agora. Então, vamos lá. Utilizando, lógico, o adjetivo e a locução adjetiva. Seta verde piscando, uma palavra, gigantesco, simples. Então, gigantesco é um adjetivo, simples é um adjetivo. Eu estou utilizando apenas uma palavra para atribuir uma característica a um substantivo. Setinha amarela agora, eu vou usar mais de uma palavra, de metal, de cenoura. Então, eu estou agora utilizando duas palavras para caracterizar um substantivo. Então, quando eu faço isso, eu tenho uma locução adjetiva. Tenho aqui um outro conceito que você, por favor, vai copiar no seu caderno. Você já fez um sobre artigo, agora você vai fazer este outro sobre adjetivo e locução adjetiva. Então, neste retângulo de contorno rosa,
por favor, não esqueça, faça esse registro, copie no seu caderno. Adjetivo e locução adjetiva. Palavra ou expressão que indica a característica, a qualidade, o estado ou aparência de seres nomeados pelos substantivos. Ok? Então, a locução adjetiva é uma expressão sempre formada por mais de uma palavra. Algumas locuções adjetivas podem ser substituídas por adjetivos simples. Então, quer dizer que quando eu tiver duas palavras caracterizando o substantivo, eu posso inclusive trocar por um adjetivo simples, ou seja, trocar por uma palavra só. Tudo bem? Vamos ver isso na página 61? Me acompanhe. Legal. Desafio. Aqui em cima, seta vermelha piscando. Ligue cada adjetivo destacado à locução adjetiva que pode substituí-lo. Então, como vocês estudaram este assunto também no ano passado, creio que não terão dificuldades, mas explicarei novamente. Quando você tem, de um lado, nesta questão, para você observar os adjetivos e do outro as locuções adjetivas, por favor, verifique se a ideia, a noção desta palavra você já tem na sua mente. Leia tanto as palavras que estão na coluna da esquerda quanto na coluna da direita, com bastante atenção, e eu tenho certeza que você vai conseguir fazer a ligação entre uma coluna e outra. Vamos lá, coluna da esquerda, primeira coluna, neste aqui retângulo de contorno vermelho, livros juvenis, carne suína, estrada férrea, amor maternal, carinho fraterno. Veja que todas as expressões estão marcadas de uma forma colorida para você poder observar, acompanhar e ter a solução da melhor forma possível. Livros juvenis, carne suína, estrada férrea, amor maternal, carinho fraterno. Na coluna da direita, eu tenho as locuções. Isso, as locuções adjetivas. De porco, para jovens, de irmão, de ferro, de mãe. Então, você vai ligar os adjetivos às locuções adjetivas. Os adjetivos simples que podem substituir as locuções adjetivas. Por exemplo, quando eu compro uma carne suína, eu compro uma carne de porco. Quando eu faço leitura de livros juvenis, eu faço leitura de livros para jovens. Muito bem. Agora, veja, preste bastante atenção e ligue adequadamente os adjetivos que podem substituir cada locução adjetiva. Legal? Avançando, neste quadrado de contorno lilás, chegamos à seção Hora de organizar o que estudamos. Então, complete o esquema a seguir e reveja o que aprendeu. Este esquema você precisa fazer o registro, ou seja, copiar no seu caderno. Então, vamos completar o esquema e depois que completar o esquema, por favor, copie no seu caderno. Palavras que acompanham o substantivo. Nós estudamos o artigo
e verificamos que este artigo ele vem antes do substantivo e ajuda a determinar o gênero e o número do substantivo. Exemplos, aí nós vimos o livro, os livros, um livro, uns livros, uma loja, umas lojas, a loja, as lojas. Aí, por favor, você coloque esses exemplos aqui embaixo e não esqueça de transcrever para o seu caderno. Outra classe que nós vimos, outra classe de palavras, foi o adjetivo e a locução adjetiva. Tudo bem? Aqui, ó, neste contorno azul deste retângulo. Adjetivo e locução adjetiva. Palavra ou expressão que traz característica, estado ou qualidade do substantivo. Está presente aqui neste esquema e aqui você vai dar os exemplos. Legal? Muito bem. E assim, meus alunos, minhas alunas, nós chegamos ao fim de mais uma aula de português. Espero que vocês tenham gostado, pois foi tudo preparado com muito carinho. Na próxima aula de português, nós veremos concordância nominal. Será a junção de todos esses termos numa frase, numa oração. Tudo bem? Legal demais. Então, veja, não esqueça das nossas dicas de saúde, lavando sempre bem as mãos com água e sabão ou fazendo a sua higiene das mãos com álcool em gel. Use adequadamente a máscara, evite aglomerações e, na medida do possível, mantenha o distanciamento social. Medidas de saúde que nós, inclusive, aproveitaremos a vida de uma forma melhor. Até a próxima aula. Beijo no coração de todos. Tchau!